Respeitado o período de 24 horas para a secagem da espuma, podemos dar sequência aos acabamentos da porta de correr. Vem o processo de retirar as travas e cortar o excesso de espuma. Essas são as peças de guarnições que acompanham a porta de correr, né? O jogo normal de um lado, né? Cabeceira e duas laterais. Aqui tem a guarnição slim, que é aquele filete que vai no batente do meio, né, do kit de correr. Então é essa guarnição que vai. E aqui estão as duas laterais de guarnição, onde a gente faz o acabamento no batedor do kit e em cima do trilho. Este é o modelo da guarnição slim, aquele filete que dá acabamento entre parede e o batente ali do meio do kit de correr, tá? Então ele possui duas hastes. Essa haste menor é onde ele vai encaixado no batente. E essa haste maior é onde você faz o ajuste, né, necessário ali entre parede e esse alisar aqui. Então aqui, para fazer a instalação dessa guarnição, você deixa ele encostado no chão ali e faz a medida até o limite do trilho. Então tá ali a marcação, né? É o limite aqui. Então aqui a gente vai fazer o corte exatamente na medida onde a gente marcou lá, né, do limite do trilho. Com o pedaço que sobrou do destopo do filete, a gente vai fazer essa medida exatamente o que é necessário para poder passar a porta. Para isso eu utilizei o esquadro para ver o quanto que eu vou ter que tirar. Ó, observem ali, ó. Aqui eu estou ajustando a guia conforme a medida que eu preciso refilar essa peça. Feito o refile da peça, eu venho fazer a verificação. Então eu coloco aqui, ó, o esquadro e vejo se ficou adequado. E também faço o teste com a folha de porta. Esse teste com a folha de porta, pessoal, é justamente para verificar se a folha não vai ficar enroscando nesse filete aqui, ó. Tá? Vamos fechar a porta aqui para a gente verificar como é que ficou o acabamento. Então tá aqui, ó. A garantia minha que essa porta não vai enroscar nesse filete é fazer esses testes aqui, ó. Então já pude verificar que o tanto que eu refilei lá, a medida que eu refilei já é necessário. Então eu faço esse teste em 3 pontos, né? Em cima, aqui no meio da porta e na parte inferior ali próximo ao pino guia. Eu faço esse teste para verificar se a porta não vai enroscar no filete, a guarnição slim. Agora, com a peça refilada e já encaixada, eu faço o teste para verificar se a porta não vai enroscar na guarnição slim. Aqui nesse caso ficou boa aqui o refile, então posso dar sequência aqui no acabamento das demais guarnições. Então aqui, pessoal, para fazer o acabamento da guarnição na lateral do batente, onde a porta faz a batida dela, então a gente utiliza a guarnição invertida, tá? Então aqui o encaixe dela vai ser necessário fazer essa situação aqui, ó, tá? Então pode ver que ela não está encostando, né? Então eu preciso pegar essa haste dela aqui, que vem com 8, e fazer a redução dela conforme a medida que eu tenho aqui entre batente e parede. Cabeceira, ela vai colada em cima desses calços, né, que já vem da fábrica, ele vem colado em cima do trilho. E na lateral, você precisa fazer esses calços aqui antes de colar a guarnição, né? Então, para fazer esses calços aqui, você pode utilizar alguma sobra de material que por acaso você tenha,
e tirar a medida bem certinho que precisa ali e colar os calços antes de colar a guarnição. Então aqui para fazer a medida da lateral, eu primeiro encaixei a cabeceira, né, no apoio bem certinho no trilho, fiz uma marquinha ali aonde vai o limite dela, e aí peguei a lateral e marquei, posicionei ela no local correto e fiz a marca ali onde ela vai se encontrar, a lateral e a cabeceira. Aqui então eu já fiz a marcação, né, conforme a medida necessária, e vou efetuar o corte em 45 graus. Este aqui é o corte da tampa, que dá acabamento final pro trilho. Ó, então você faz essa tampinha aqui, cola, para dar o acabamento perfeito lá, para esconder o trilho. Agora com o calço colado, guarnição refilada já na medida correta, então eu faço a marcação onde eu vou passar a cola, né, em direcionamento aos calços, e preciso passar cola aqui nessa hastezinha também da guarnição, de fora a fora, para poder dar uma coragem no batente. Então aqui, pessoal, passei a cola, direcionei ela bem certinho nos calços, é só pressionar por alguns segundos e é assim que é colado. Aqui atrás da guarnição, onde fica essa linha de encontro com a parede, é passado um silicone branco de acabamento, à base d'água. Aqui para colar a cabeceira, a gente passa a cola na junção do 45 graus e aqui em cima dos calços, de todos os calços, aí faz o apoio da peça, pressiona aí por alguns segundos até colagem perfeita. Aqui já é o acabamento colado, tanto na lateral do batedor quanto em cima na cabeceira, né, onde está o trilho. Para mostrar para vocês. Aqui a tampinha, né, feita em 45 também. E obviamente que ainda precisa fazer o acabamento com silicone branco base d'água. A gente vai fazer o ajuste da haste da guarnição para o outro lado do kit de correr, tá? Lembrando, a haste da guarnição ela vem com 8 centímetros de fábrica. Mas aqui eu preciso verificar o quanto que eu vou precisar tirar. Nessa parede aqui, ó, eu deixando com 3 centímetros a haste já é suficiente. Então esse ajuste é preciso fazer na obra conforme a parede que a gente vai fazer o corte da guarnição em topo. Então primeiramente a gente precisa cortar a cabeceira, fazendo a medida do começo do canal, de um lado do batente, até o final do canal. Aqui no caso deu uma medida de 72,1. Então a gente marca a cabeceira e faz o destopo, primeiramente da cabeceira. Para fazer a medida da lateral da guarnição, quando ela é acabamento de topo, a gente faz o seguinte: direciona ela na lateral, marca o limite superior e aí faz a marcação do limite do canal, para a gente tirar um pedacinho da haste ali. Para a guarnição de topo é necessário fazer essa espiguinha aqui na peça para poder encaixar perfeitamente lá no batente e na parede. Essa aqui é a guarnição, o acabamento de topo, né, como que ela fica aí, cortada e encaixada. Agora chegou o momento da colocação dos acabamentos da porta de correr. Então o trabalho do instalador é identificar a fechadura que vai. Então todas as caixas de fechaduras possuem as informações dela nessa etiqueta. Reparem que a porta ela já vem com a furação, então o serviço é identificar, encaixar e fazer a parafusagem da fechadura e dos acabamentos. Você, instalador, precisa ficar atento à colocação dos puxadores. Ele possui 2 modelos: o modelo de sobrepor, que é essa conchinha, né, sistema concha, e também tem os puxadores. Esse aqui, no caso, o cliente optou por esse puxador mais robusto, que dá um diferencial de acabamento na porta. Então você precisa ficar atento a esses detalhes antes de colocar qualquer um deles. Agora chegou o momento do alinhamento e fixação da contraplaca da fechadura bico de papagaio. Então, para fazer essa marcação, a gente utiliza a seguinte técnica: empurra-se a porta para marcar
aonde vai bater o bico de papagaio e faz uma marquinha com caneta ou um lápis, né? Centralizando esse pino aqui. Aqui a gente tem a referência, né? Que já foi marcado ali o bico de papagaio e a centralização do pino. Então agora a gente centraliza no batente a contraplaca. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês, a gente fez a marcação da contraplaca. E antes de fazer a furação, vou passar uma dica bastante importante. Aqui, ó, nessa questão da furação do bico de papagaio, é interessante fazer a furação meio centímetro abaixo, para o bico de papagaio poder ter o trabalho dele de giro. Instalada a fechadura e a contraplaca, vamos fazer o teste de fechamento da fechadura. Funcionou perfeitamente, está bem instalado. Então aqui a porta já feito acabamento, instalado o puxador concha também. Lembrando que o puxador concha acompanha a porta e o puxador de 1 metro ou de 60 centímetros é opcional, o cliente que escolhe. Então tá aqui instalado, porta de correr aí feito acabamento também já.